Chegamos agora no seminário da Andresa, que ela fala sobre o T-Base. Um seminário que eu achei que fosse talvez ter mais dificuldade por ser um assunto mais recente, vocês não terem feito tanto em clínica, mas a Andressa mostrou um conhecimento bom sobre o T-Base. Algumas pequenas correções que eu gostaria de fazer. Aqui, nesse primeiro ponto, não é nenhuma correção. A Andresa, ela chama o T-Base de componente protético. E eu fiquei pensando sobre isso e eu não cheguei a uma conclusão se o T-Base é um componente protético ou se ele é um intermediário protético. Por quê? Porque o T-Base ele é conectado ao implante, depois a gente coloca a prótese sobre o T-Base. Ele não, só que essa coroa sobre o T-Base ela é cimentada sobre o T-Base, mas no momento que a gente cimenta ela, depois a gente leva o conjunto T-Base mais prótese, que é cimentado fora da boca, a gente leva tudo e parafusa tudo no implante. Então, quando eu penso neles já cimentados, eu penso no T-Base como um componente protético. Mas quando eu penso no T-Base antes da cimentação, eu penso nele como intermediário protético. Eu, sinceramente, não sei como classificar o T-Base. Eu não sei se ele seria um intermediário ou um componente protético. Isso é só uma coisa bem teórica mesmo. Eu tendo a achar que ele é um intermediário protético, eu tendo a achar isso, porque como você tem uma ligação por cimentação, a diferença é que é cimentado fora da boca. Então eu tendo a achar que o T-Base é um intermediário protético e não um componente protético. Mas, de qualquer maneira, fica aí essa questão levantada. Num determinado momento do seminário, a Andressa fala que sobre a individualização do transferente. Ela fala assim, você pode individualizar o transferente quando foi feito carga imediata. Você individualiza a transferente quando há um provisório ali naquele local e que você queira copiar o perfil de emergência. Esse provisório ele pode ter sido feito de maneira imediata, na carga imediata, mas ele pode ter sido feito 3 meses depois de o implante ter sido colocado e você foi, condicionou aquele tecido e você vai querer. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que foi dito meio sem pensar, mas não necessariamente você só faz individualização do seu transferente em caso de carga imediata. Você faz em caso que haja um provisório ali em cima. Esse provisório pode ter sido feito numa carga imediata ou não, tá? Só isso para deixar isso mais claro. Sobre o corpo de escaneamento, vale lembrar também que esse corpo de escaneamento, dependendo da marca de implante que você utilize, ele tanto pode ser escaneado, encaixado no T-Base ou encaixado diretamente no implante. A Andresa fala que ele é encaixado no T-Base, mas como a gente pode ver nessa foto, a gente tem um corpo de escaneamento encaixado direto. Nesse caso, ele está encaixado direto no análogo, mas ele poderia também estar, porque vai ser um escaneamento feito em bancada, um scanner de bancada, mas se fosse um scanner intraoral, ele estaria encaixado direto no implante, não no T-Base. O T-Base, quando ele foi produzido, quando ele foi idealizado para receber zircônia. Tá? Hoje em dia já se faz também silicato de lítio sobre zircônia, mas não tem estudo que, que indique isso ainda. Tá? Então, o indicado para a T-Base é receber zircônia em cima. E a Andressa fala num certo momento sobre que você fresa uma coroa de zircônia, dando a entender que seria uma zircônia monolítica. Pode ser sim, uma zircônia monolítica, mas a gente faz muito caso sobre T-Base, caso estético, e a gente sabe que uma zircônia monolítica, embora a gente já tenha resultados estéticos bem interessantes, ainda não tem uma estética de uma cerâmica feldspática. Então, como nessa foto que a gente pode ver, você pode fazer primeiro uma infraestrutura de zircônia que vai ser cimentada posteriormente vai ser cimentada nesse T-Base
E depois da infraestrutura de zircônia você aplica a cerâmica feldspática, tá? Aqui a gente já pode ver uma coroa com infraestrutura de zircônia sobre T-base e com uma cerâmica feldspática aplicada. Finalizando ainda sobre o seminário da Andresa, ela fala que a cor e o contato são verificados após a cimentação. Não. A cor, contatos oclusais e contatos interproximais, eles são checados antes de você cimentar. Uma vez que você cimenta, você não consegue mais aplicar cerâmica naquela coroa. Então, primeiro você checa oclusão, você checa contato interproximal, depois que tiver tudo checado, tudo correto, tudo direitinho, aí sim você cimenta. Porque se você cimentar e depois chegar à conclusão que aquela cor não está legal, o laboratório ele não vai conseguir aplicar cerâmica porque o que vai ao forno, o T-base não vai ao forno. O que vai ao forno é a infraestrutura de zircônia junto com a cerâmica feldspática aplicada, tá? Agora vamos entrar no seminário da Ana Beatriz, que falou sobre dentadura utilizando Attachment e O-ring. A Ana Beatriz ela fez uma certa confusão quando ela foi falar de compasso de Willis e régua de Fox. Compasso de Willis é o que a gente utiliza para verificar a dimensão vertical. Isso que está na foto agora. E o compasso de Willis, quando a gente vai fazer esse método métrico, tá? O método de Willis, a gente vai ver a distância da comissura palpebral até a comissura labial. Isso vai dar para a gente a dimensão vertical de repouso, tá? Se não me engano, no seminário, a Ana Beatriz fala fala do canto do olho até a asa do nariz, uma coisa assim. Não, é do canto do olho até a comissura labial, que aí você vai ter a dimensão vertical de repouso. Você diminui numa média de 3 milímetros para você ter a dimensão vertical de oclusão, que aí você vai ver ali naquela segunda foto, que vai ser do mento até a base do nariz, tá? A Ana Beatriz ela explicou muito bem a captura do O-ring, tá? Explicou de maneira bem didática, bem certinha, tá? Só que ela fala assim, ele também já pode vir capturado do laboratório. Pode, é verdade. Só que para ele vir já capturado do laboratório, quando a gente for fazer aquela moldagem funcional, que a Ana Beatriz mostrou muito bem no seminário dela, junto da moldagem funcional, a gente precisa fazer também a moldagem de transferência dos implantes. Você não pode, numa moldagem funcional com os cicatrizadores posicionados, como foi feito ali na sequência que ela mostra, pedir para ele vir capturado. O laboratório não consegue fazer milagre. Então, para pedir para vir capturado, você precisa fazer a moldagem funcional, mas você precisa capturar também os implantes. Você precisa posicionar os transferentes nos implantes, fazer a moldagem de transferência para vazar e colocar o análogo lá no teu modelo, para aí sim ele posicionar o attachment no análogo e já mandar para você com a prótese, com o O-ring capturado. Uma outra questão também, a Ana Beatriz fez um pouco de confusão sobre o macho e a fêmea. Nesse sistema que ela colocou como exemplo, o macho está dentro da boca e a fêmea está dentro da prótese. Só para deixar isso claro, que em alguns momentos ela invertia, falava que um era o macho, outra era a fêmea, deu uma trocada nas bolas. Mas só isso, em geral, mais nada a acrescentar no seminário, estava bem completo.
O seminário da Renata, eu nem fiz slides para comentar cada coisa. Ele falava sobre metalocerâmica e eu só tenho duas observações a fazer, na verdade. Uma, a introdução estava muito grande. É que eu falo, era um trabalho sobre sequência clínico-laboratorial. Então, é interessante colocar teoria, só que dentro da sequência clínica. Você pode falar sobre sinterização da porcelana, você pode falar sobre ponto de fusão do metal, mas isso você pode falar dentro da sequência clínica. Você não precisava fazer uma introdução que só a introdução teve metade do tempo do trabalho, então ficou uma introdução muito grande. E aí quando chegou na sequência clínica, não tinha quase foto ilustrando, foi uma coisa mais escrita. Estava tudo correto, não tinha nada errado, estava tudo que você falou estava correto, estava certo, você não teve nenhum conceito que a Renata tenha utilizado errado. Pelo menos que eu tenha percebido, eu não peguei, pode ser que tenha alguma coisa ou outra, que depois eu vou ver nos relatórios de vocês, pode ser que tenha alguma coisa que tenha me fugido, mas eu não percebi nada que tenha chamado minha atenção, mas o que me chamou mais minha atenção foi realmente isso, um trabalho com uma introdução muito grande, e quando chegou na sequência clínico-laboratorial, que era o que a gente realmente queria, quase não tinha foto nenhuma, tá bom? Então, ficar um pouco atenta para isso. O seminário da Sasha, que falava sobre prótese parciais removíveis, sequência clínica laboratorial em próteses parciais removíveis, pecou também um pouco como o da Renata, uma introdução muito grande. Vamos dar um exemplo. As classificações de Kennedy que a Sasha passa um tempo grande abordando e também de maneira correta, não tinha nenhum erro ali quando ela falou das sequências das classificações de Kennedy, podia ter sido introduzido no momento que ela estava falando sobre planejamento. Vamos falar aqui sobre planejamento e aí embutia no planejamento, porque a classificação de Kennedy ela está diretamente relacionada ao planejamento. Você sabe identificar uma classe 1, uma classe 2, uma classe 3, uma classe 4, a gente sabe que isso vai ser uma coisa que a gente vai se basear para poder fazer o nosso planejamento. A gente sabe que uma classe 1 você vai utilizar no caso superior uma barra anteroposterior, uma classe 2 também vai usar uma barra anteroposterior, numa classe 3 e uma classe 4 você já usa uma barra anterior. Então você consegue pegar uma coisa teórica e inserir na parte clínica. Esse é o interessante da gente fazer esses trabalhos, mas mais uma vez repetindo, não falou nada errado, só acho que poderia ter sido introduzido durante a sequência clínico-laboratorial. Um erro que eu vi durante o seminário foi que em um momento você fala que o caso de classe 1, nem sempre você utiliza a barra anteroposterior, vai depender do, da extensão do extremo livre. Não. Sempre que você tem extremo livre, você cria essa linha de fulcro que tá representada na figura. E se você cria essa linha de fulcro, você precisa de alguma coisa para estabilizar essa linha de fulcro. E o que estabiliza essa linha de fulcro é uma barra posterior para que você evite que a prótese ela gire. Então, sempre que você tem uma classe 1, independente e também uma classe 2, sempre que você tem classe 1 ou classe 2, independente da extensão dela, você vai sempre utilizar uma barra anteroposterior. Então aqui a gente tem um exemplo de uma prótese total, ou de uma prótese parcial, de um paciente classe 1, e que a gente tem uma barra anteroposterior. Sempre a gente tem que colocar uma barra anteroposterior. A gente tem outras opções além da barra anteroposterior. Pode ser feito também aqui um chapeado palatino no paciente. Então, uma opção além da barra anteroposterior. Uma outra coisa que senti falta no seminário da Sasha foi ela falar da moldagem funcional.
A gente sabe que nem todas as próteses parciais removíveis você precisa fazer uma moldagem funcional, mas as próteses em extremo livre ou próteses com um espaço dentado muito grande, a gente precisa copiar além da situação estática da mucosa, a gente precisa também copiar quando você vai ter uma movimentação daquela mucosa, na mastigação, por exemplo. A gente sabe que a mucosa ela tem uma movimentação maior do que o ligamento periodontal. Então a gente precisa copiar essa mucosa, fazer uma cópia, fazer uma moldagem funcional dela. E para isso a gente tem algumas opções. Eu botei aqui o exemplo de uma. Na aula que eu dei para vocês, tem 4 tipos diferentes de moldagem funcional. Aqui o exemplo de uma. Você pega a prótese depois de pronta. Depois de pronta, você pega, passa um adesivo de silicone, faz um selamento periférico. Aí você pode fazer o selamento periférico com Godiva ou com uma base pesada de um silicone por adição. Depois com silicone de consistência de preferência regular, ou então a pasta zinco-enólica, você faz a moldagem utilizando ali a base da sua prótese, e depois você captura tudo. Aí você pode capturar utilizando um alginato de boa qualidade, tá? E aí você vai ter um modelo como esse aqui do lado direito, em que você tem ali todo o espaço coronomaxilar copiado, para que o laboratório ele possa estender essa base da prótese até o máximo possível e que a sua mucosa ela esteja copiada, sendo comprimida, sofrendo uma compressão. E por último, mas não menos importante, o seminário sobre restaurações metal-free. Eu tive muita preocupação com esse seminário, porque todo momento vocês falam que é o assunto que vocês têm mais dificuldade. Então eu tive um cuidado maior ao observar esse seminário, não só eu como o Mauro, a gente observou bastante para ver as coisas que poderiam levantar algumas dúvidas. Eu achei que a Lana ela comentou muito bem o seminário, ela falou muito bem, poucos erros de conceito que vão ser corrigidos e na maioria das vezes não vão ser nem corrigidos, vão jogar uma luz maior sobre aquele assunto para, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, ajudar vocês a entenderem mais a cerâmica. O importante da cerâmica é vocês estarem sempre estudando a cerâmica, porque é uma coisa que vai estar mudando a todo momento. Então a aula de hoje já pode estar atrasada em relação à aula de amanhã. Então é bom vocês estarem sempre estudando esse assunto. E, infelizmente, não estudando por livro, estudando por artigo. Porque como é uma matéria, um assunto que está sempre renovando, o livro ele já sai atrasado. Então qualquer livro que sai, ele já sai com uns 2 anos de atraso. Então isso é um assunto que a gente tem que estar sempre lendo artigos, tá? Primeiro falar aqui de alguns atos falhos, né? Alguns atos falhos que a Lana cometeu, que se fosse uma aula presencial, alguém chamaria a atenção dela e ela corrigiria exatamente. Mas como ela estava sozinha, falando, acaba que ela falou, passou direto e passou despercebido. Mas em um momento ela fala da zircônia estabilizada por lítio. Não é zircônia estabilizada por ítrio, tá? É o óxido de ítrio. A gente vai falar ainda um pouquinho mais que existem diferentes óxidos que podem estabilizar a zircônia, entre eles o óxido de ítrio. Então, uma zircônia estabilizada por ítrio e não lítio. Uma outra coisa também, estava escrito no slide dela que a zircônia permitiam próteses parciais fixas de até 6 elementos, mas na hora ela fala 3 em vez de falar 6. Na verdade, a zircônia ela já permite que você faça uma prótese de orelha a orelha de zircônia. Se você tiver uma prótese do 17 ao 27 de zircônia, você pode fazer. O problema é você conseguir paralelismo entre todos os preparos. Por isso que é difícil você conseguir fazer. Mas hoje em dia você não tem mais uma limitação de resistência.
tá? Por isso, a gente ainda faz metalocerâmica quando você vai fazer uma prótese muito extensa, porque a metalocerâmica te permite soldar, a zircônia não permite. Então, por isso ainda a gente faz mais metalocerâmica. Mas, da mesma maneira que a gente já faz protocolos em infraestrutura de zircônia, você pode fazer também uma prótese parcial fixa de 12 elementos em zircônia. A dificuldade, como eu falei, vai ser a gente conseguir obter o paralelismo dos preparos, e por isso você tem uma limitação, tá? Vamos agora ver esse esquema. A Lana falou muito bem sobre conteúdo vítreo versus conteúdo cristalino. Então, esse esquema aqui, cada vez que a gente vai saindo da esquerda e indo para a direita, que a gente sai aqui da letra E, que quer dizer estética, e vai para a letra R, que quer dizer resistência, a gente vai diminuindo o conteúdo vítreo e aumentando o conteúdo cristalino. Então, um óxido de zircônio estabilizado por ítrio, ele vai ter muito mais conteúdo cristalino que a cerâmica feldspática. Então, nessa direção aqui, a gente vai vendo aumentar o conteúdo cristalino e o conteúdo vítreo. Vamos ver aqui. As cerâmicas feldspáticas, em geral, são aquelas cerâmicas que a gente usa de cerâmica de cobertura, tá? Uma cerâmica, uma coroa metalocerâmica, ela recebe uma cerâmica de cobertura, que é a cerâmica feldspática, em geral. A cerâmica feldspática também pode ser usada para fazer laminados em pacientes que não são pacientes que façam muito apertamento. Você pode utilizar uma cerâmica feldspática, ela fica com uma estética fantástica, maravilhosa. Você tem que tomar um pouco de cuidado se você tiver substratos escurecidos, aí você já não é tão bem indicado você fazer uma cerâmica feldspática. Por quê? Porque ela tem muito conteúdo vítreo, então ela é muito translúcida, ela deixa passar muito a luz. À medida que a gente vai andando, a gente vai chegando, andando na direção do R, a gente passa aqui pelas feldspáticas reforçadas por leucita, que é o Empress, também muito boa ainda para fazer laminados, tá? Frágil para você fazer uma coroa total dela, ou para você fazer uma coroa total posterior. Ela funciona bem ali no incisivo lateral, assim como a feldspática pura também funciona bem ali no incisivo lateral, se ele estiver bem ajustado, com toque mínimo durante ao fechamento, sem toque durante a lateralidade. Vamos andando mais para a direita, a gente vai chegando aqui nas feldspáticas reforçadas por alúmina ou zircônia. A gente tem o silicato de lítio, que são muito pouco usados. Não tem uma utilização muito grande na nossa prática. E aí a gente chega no silicato de lítio. O silicato de lítio é o IMAX. A gente já usa bastante, a Lona falou bastante sobre ele no seminário dela. A gente vai vendo que a gente vai chegando aqui no silicato de lítio, a gente já vai tendo um aumento na resistência da cerâmica. Passando aqui do silicato de lítio, a gente chega na aluminizada, infiltrada por vidro, que é o Inceran alúmina. Depois a gente chega no alto teor de alúmina, que é o Procera, e no aluminizada infiltrada por vidro mais zircônia, mais óxido de zircônia, que é o Inceran zircônia. Tanto o Inceran alúmina, quanto o Procera, quanto o Inceran zircônia, eles são pouco utilizados hoje em dia. Aí chegando aqui no final, que a gente chega no óxido de zircônia estabilizado por ítrio, que é o que a gente já usa bastante no dia a dia da nossa prática clínica. Ainda mostrando esse mesmo esquema, a gente vê que as cerâmicas antes da linha azul, elas são cerâmicas de cobertura ou cerâmicas para fazer laminados, são cerâmicas que têm uma resistência frágil, você não consegue fazer uma estrutura monolítica dela porque você tem pouca resistência. A partir do silicato de lítio, você já pode utilizar ele tanto
como cobertura, como infraestrutura. A partir do silicato de lítio, você já tem cerâmicas resistentes, que servem como infraestrutura, mas por outro lado são mais opacas. O silicato de lítio nem tanto. O silicato de lítio ainda tem uma boa estética, mas a partir do silicato de lítio você já tem estruturas muito opacas, que você precisa de uma cerâmica de cobertura. Embora hoje em dia você já tenha zircônias monolíticas, que tem uma estética boa, uma opacidade razoável, uma translucidez razoável, ainda assim, se você quer fazer uma zircônia monolítica no elemento 11 ou no elemento 21, você não vai ter uma estética tão boa quanto você teria um silicato de lítio, ou mais ainda, numa leucita, por exemplo. E reforçando o que a Lana muito bem falou no seminário dela, o conceito de ácido sensível e ácido resistente. Cerâmicas que não têm matriz vítrea, cerâmicas que são policristalinas, você não tem por que fazer condicionamento ácido com ácido fluorídrico. Não existe a necessidade de ser feito isso. Por quê? Porque você não tem matriz vítrea para condicionar. Então você não vai ter o ácido penetrando naquela matriz vítrea e aumentando a energia de superfície da sua cerâmica. Não tem isso. Então, não tem porquê a gente fazer o uso do ácido fluorídrico na zircônia, por exemplo. E reforçando mais uma vez o que foi dito pela Lana, a zircônia ela tem 3 formatos na natureza, que é o chamado monoclínico, que é esse mais à esquerda, o tetragonal, que é esse do meio, e o cúbico, que é mais à direita. O que interessa mais para a gente é o tetragonal e o monoclínico. O formato monoclínico, a zircônia ela toma esse formato na temperatura ambiente ou até 1170 graus Celsius. E o formato tetragonal é de 1171 graus Celsius até 2370 graus Celsius. Então, a gente sabe que na temperatura ambiente, a zircônia ela tem esse formato monoclínico. E qual é o problema disso? O problema é que o formato tetragonal é o formato mais resistente, então é o formato que nos interessa. Para que a zircônia ela mantenha esse formato tetragonal, a gente precisa estabilizar a zircônia. Como é que a gente estabiliza a zircônia? Acrescentando essa zircônia um óxido. Pode ser um óxido de cálcio, um óxido de cério ou um óxido de ítrio. Na odontologia, a gente utiliza o óxido de ítrio, por isso a gente fala que é uma zircônia estabilizada por ítrio. Então, mesmo depois que a zircônia, depois de sinterizada, ela vai para a temperatura ambiente, a gente consegue manter ela no formato tetragonal, mesmo depois que ela resfria. Por quê? Porque ela está estabilizada pelo ítrio. Por que tem esses 4% aí em vermelho? O que acontece quando a zircônia ela sai, o cristal de zircônia ele sai do formato tetragonal e passa para o formato monoclínico? Ele aumenta de tamanho, ele tem um aumento de volume de 4%. E a gente vai ver a importância disso no próximo slide. O que faz a zircônia, o cristal de zircônia, mudar do formato tetragonal para o monoclínico, além da temperatura que a gente já viu, é também alguma tensão. E essa tensão ela pode ser proveniente tanto de um estímulo como um desgaste, um impacto, além da variação de temperatura. Então vamos imaginar uma trinca percorrendo uma zircônia. Essa trinca ela vai ser um estímulo. Essa trinca ela se forma a partir de um impacto, é um estímulo mecânico. Quando essa trinca ela começa a tentar percorrer pela sua zircônia, esse estímulo vai fazer que um cristal de zircônia, não só um, a gente pode pensar isso de uma maneira microscópica, vários cristais de zircônia que estavam presentes ali no formato tetragonal, eles vão, por essa tensão, passar do formato tetragonal para o formato monoclínico. Quando ele faz isso, quando esse cristal ele passa do formato tetragonal para o monoclínico, ele automaticamente aumenta de tamanho. Ele tem um aumento de 4% de tamanho. E qual a importância desse aumento de tamanho? Esse aumento de tamanho vai servir como se fosse um tampão.
ele vai tampar aquela região e não vai permitir que a trinca ela continue a percorrer. E aí você consegue parar aquela trinca. Ou, no mínimo, fazer com que aquela trinca ela continue a percorrer, ela tem que gastar mais energia para que ela desvie daquele cristal que está num tamanho maior. E você, aumentando a energia que aquela trinca vai ter que fazer para continuar a propagar, você diminui a velocidade dela até o momento que aquela trinca para de percorrer, para de correr pela zircônia, e você consegue estabilizar aquela trinca. Então essa é a importância também do formato do cristal de zircônia. A Alana fala muito também sobre ela falou em algum momento sobre zircônia pré-sinterizada. O que quer dizer uma zircônia pré-sinterizada? Existe no mercado dois tipos de zircônia: a zircônia pré-sinterizada e uma zircônia chamada HIP, HIP, Hot Isostatic Pressing, é uma sigla em inglês. Então, na zircônia pré-sinterizada, aquele bloquinho que vai ser fresado, que vai lá para a fresadora, que é usinado, ela ocorre com material ainda apresentando uma consistência macia, uma consistência de giz ainda. Por que isso é bom? Porque a fresadora, quando ela vai fresar uma zircônia que já é sinterizada, você gasta muita fresa, porque é muito dura. Então, quando ela vem pré-sinterizada, ela ajuda no laboratório, você consegue fresar mais rápido, com menos gasto de fresa. Essa é a vantagem. Então, quando ela sai da fresadora, ela ainda tem uma consistência macia de giz. Então, para você obter a densidade total da zircônia, aí ela é sinterizada após a fresagem, ela vai ao forno e é sinterizada para aí sim ganhar a densidade da zircônia. Isso tem um único problema, que você está mais sensível à técnica. Se o laboratório não levar aquela zircônia para a temperatura adequada, você pode ter uma diminuição na resistência da sua zircônia. A zircônia HIP, Hot Isostatic Pressing, ela já é sinterizada. O bloquinho já está totalmente sinterizado. Então, ele já sai da fresadora completamente sinterizada, tá? Mas você gasta mais fresa e você leva um tempo maior para fresar aquele bloco. Tá? E quando a gente fala de silicato, que não está aqui na foto, mas só para a gente fazer uma analogia, o silicato, vamos lembrar daquela pastilha de Max. Eu acho que todo mundo já viu aquele bloquinho de Max, que ele é roxo. Por que ele é roxo? Porque no silicato a gente não fala pré-sinterizado, a gente fala pré-cristalizado. Por quê? Porque ele também ainda não tem aquela resistência total do silicato de lítio, ele é fresado ainda pré-cristalizado. Depois que ele é fresado, ele vai ao forno, e aí no forno que ele vai ser cristalizado. E aí ele vai receber os cristais, como a Alana falou, para um processo de nucleação. Vai se formando os cristais e ele vai ficando mais resistente, vai ficando mais denso e vai ganhando resistência àquele seu bloco, aquela sua coroa de silicato de lítio. Então, quando a lana chega na cimentação, ela divide de maneira correta. Ela primeiro fala sobre a cimentação no silicato de lítio e na zircônia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a cimentação na zircônia. Ela fala de maneira correta que o padrão ouro da cimentação da zircônia é a gente utilizar um jateamento por óxido de alumínio revestido por sílica. Tá? Existem dois aparelhos mais famosos, que é o Rocatec e o Cojet. O que eles proporcionam? Eles proporcionam um jateamento numa velocidade tão alta, uma velocidade que chega a 1000 km por hora, que esse óxido de alumínio revestido por sílica, ele, como se ele desse uma pancada na zircônia e ficasse inserido na zircônia. Ele bate e fica grudado na zircônia. Então você promove a silicatização da sua zircônia, porque é numa pressão alta, uma pressão de jateamento, uma pressão mínima de 2,8 bar, numa velocidade de 1000 km por hora,
que aí você promove a silicatização, tá? E o que é essa silicatização? A gente olhando aqui, pegando na figura mais à esquerda do casquete de zircônia e aumentando ele aqui na figura mais à direita, a gente vai ver que essas bolinhas amarelas são as partículas de óxido de alumínio revestido por sílica que ficaram aderidas à parede da zircônia. Então, aqui você tem sílica. Se você tem sílica aqui, você permite que você utilize o quê? O silano. Que aí você vai ter tanto uma retenção micromecânica, causada por essas partículas de óxido de alumínio, como uma união química, porque você tem a sílica ali. Então, ele te permite que você utilize o silano. Então, aí a partir daqui já vira uma cimentação, como se a gente estivesse cimentando uma coroa de alguma restauração à base de uma cerâmica de matriz vítrea, tá? Vamos entender aqui no próximo slide. Já que a gente teve uma silicatização, a gente pode utilizar o silano, então a gente utiliza o silano, que a Lana explicou bem, é uma molécula bifuncional que vai se unir tanto à cerâmica quanto ao cimento resinoso. E sempre que a gente usa silano, se a gente tiver disponível um secador de cabelo, um soprador térmico, alguma coisa interessante que a gente utilize o ar quente, porque já foi comprovado que esse ar quente ele remove uma película externa do silano e retira uma camada mais instável, que essa camada externa é mais instável. Então ela deixa uma camada mais estável e quimicamente mais reativa e organiza também a camada de silano, uma vez que as cadeias de silício vaporizadas se movem para posições mais estáveis. Ali é uma coisa um pouco viajante de se imaginar, mas é interessante que a gente pense que o ar quente vai tornar as camadas de silano mais estáveis. E com camadas mais estáveis a gente consegue ligações do silano tanto com o cimento resinoso quanto com a cerâmica mais estáveis também. Agora, é verdade também que nem todos os laboratórios eles têm o Cooljet ou têm o Rocatec. Então, caso não tenham, o que vai ser feito? Vai ser feito um jateamento com óxido de alumínio convencional, se você tiver no seu consultório. Se você não tiver, o laboratório sempre tem jateamento, sempre tem um jateador de óxido de alumínio convencional. Para que você vai fazer isso? A Lana já falou no seminário dela, para você aumentar a energia de superfície, remover também contaminantes orgânicos e você dar uma melhorada na adesão depois. Depois de lavar e secar, vocês vão utilizar um primer de zircônia, tá? O primer de zircônia ele vai fazer uma função parecida com a do silano, só que ele também é bifuncional, ele se liga a metal e ele se liga metal e zircônia, ou zircônia, e se liga a material orgânico, que no caso o cimento resinoso. Para finalizar, eu senti falta de uma coisa. Na verdade, a única coisa que o seminário da Lana deveria ser corrigido, primeiro aquilo que eu falei, acho que foi um ato falho dela, de falar estabilizado por lítio, ao invés de falar estabilizado por ítrio. Mas, quando ela fala da cimentação, ela só fala da cimentação com cimento dual, e ela até mostra a foto até do Relax, o 200, que está aqui nessa foto. Ela mostra aquele Relax Arc, que não é autocondicionante, tá? Para ele você tem que condicionar a peça e o substrato, porque sempre que a gente fala em cimento resinoso autocondicionante, a gente está falando do condicionamento do dente. A peça sempre tem que ser condicionada, independente de você usar cimento autocondicionante ou não condicionante, ou
ou cimento convencional. Tá? Então, a peça protética sempre tem que ser condicionada. O dente pode ser ou não. E a Lana ela só fala da utilização dos cimentos autocondicionantes. Ela não fala dos cimentos convencionais. E aqui vale a gente fazer uma observação, principalmente uma coisa que é do nosso cotidiano agora, cimentação de laminado, que a gente utiliza muito o cimento fotopolimerizável. Esse cimento fotopolimerizável, que nessa foto tem o Variolink Vinir, você tem outros também que a gente vai utilizar. E para isso, para esse condicionamento do dente, normalmente quando a gente vai cimentar laminado, a gente vai condicionar esmalte. Na maioria das vezes é esmalte, porque o desgaste é pouco. Então, vamos falar um pouquinho do condicionamento de esmalte, só para a gente relembrar, mas sabendo que também o substrato dentário ele pode ser esmalte, ele pode ser dentina, ele pode ser um metal, se você tiver ali um núcleo metálico fundido, ele pode ser até uma resina se você tiver um núcleo de preenchimento em resina. Nós vamos falar do esmalte, se vocês tiverem dúvida dos outros, vocês pegam a aula, dão uma olhada e qualquer dúvida vocês me perguntem. O condicionamento do esmalte ele prevê o condicionamento com ácido fosfórico 37% durante 15 segundos. Mas eu uso um adesivo autocondicionante. Eu posso utilizar? Quando a gente está falando de esmalte, o melhor material para condicionar esmalte é ácido fosfórico. Isso fica bem claro aqui nessas microscopias. Quando a gente olha aqui, a última linha aqui de baixo é o esmalte depois do condicionamento com ácido fosfórico, tá? E utilização desses adesivos de cada um de várias marcas diferentes. Mas a gente pode ver lá na última a diferença do esmalte para as duas primeiras linhas. Na segunda linha é a utilização ativa do adesivo autocondicionante. O que seria a utilização ativa? É você usar o adesivo e ficar esfregando ele e não simplesmente passar. Então você também tem uma melhora com a utilização ativa e a pior das condições é se você só passar sem esfregar. Mas mesmo com a utilização ativa no esmalte, você tendo uma condição razoável, não se compara com o condicionamento com ácido fosfórico. Então depois de lavar e secar, a gente vai utilizar uma fina camada de adesivo, tá? A gente passa uma camada de adesivo, joga um ar para deixar uma camada bem fininha e não polimeriza. Aí depois a gente vai vir com a peça protética já com cimento dentro e leva ao dente e a gente já faz a cimentação. Gente, então o que eu queria passar para vocês, olhando seminários, vendo, corrigindo, eu achei que foi um resultado bem satisfatório, achei que a maioria não, todas estavam dentro do tema, nenhuma falou nenhum absurdo, esqueceu uma coisa ou outra, que é normal, talvez se eu tivesse que fazer um seminário desse, se eu esquecesse alguma coisa, vocês me lembrariam, porque essas são sequências que a gente deve saber de cor. E quando eu digo saber de cor, não é a gente ficar pensando naquela coisa da gente criança, de decorar, né, na concepção mais chata da palavra. Não é isso, não é decoreba. Eu acho que saber de cor é quando o conhecimento ele é adquirido pelo crivo da nossa experiência, da nossa experiência de realidade, sabe? Nossa, ficou bonito isso, hein? Vou até escrever. Saber de qual é o conhecimento adquirido pelo crivo da nossa experiência de realidade. Pô, tem que escrever isso depois para não esquecer, que ficou realmente bonito. Mas é exatamente isso. Porque quando a gente começa a fazer, quando aquilo começa a passar, virar uma experiência de realidade, a gente começa a fazer sempre, a gente não precisa mais ficar pensando. Quando a cimentação de uma peça cerâmica
passa a ser repetida, e tem uma ciência nisso, tem uma lógica em tudo isso, não é decoreba. Então, por isso, é isso que eu quero que vocês entendam, e a ideia do seminário é essa, para que vocês passem a ter essa sequência assim no sangue, que seja uma coisa que saia naturalmente. E a tendência é que isso vire, mesmo que agora talvez não esteja tão sedimentado, mas aos poucos essas coisas vão ficar totalmente sedimentadas, tá bom? E vamos continuar nesses bate-papos online, e a gente já está pensando em uma outra atividade para essa semana, tá bom? Um beijo em todas, e que em breve a gente possa estar aí na Lapa tomando uma cerveja. Tchau, tchau.